Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: a vez de ouvir sem nada entender, a vez de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram, mas na má vontade, e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. A palavra de Deus de hoje começa com o livro do profeta Jeremias. Ele faz uma espécie de resumo, curto, mas extremamente realista, daquilo que é o caminho que o povo de Israel fez. Ele diz assim: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, lembra-te de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguia no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como primícia de suas colheitas. Então mostra a primeira coisa, como que Deus amou o povo de Israel. Mostra quantos momentos, quantas situações, quantas oportunidades, exatamente de perceber o amor, como exatamente se percebe com clareza na época da juventude. Na época da juventude, na adolescência, como uma pessoa jovem, muito facilmente é sensível exatamente à palavra ao amor, aos afetos, à reciprocidade. Um jovem, às vezes, ele começa meio assim, em casa, meio fechado. Quando começa a namorar, muda completamente. Quando casa, também muda. Por quê? Porque o amor é aquilo que está correndo nas veias de um casal de namorados ou um casal casado. Com o tempo as coisas mudam. Israel consagrado ao Senhor, todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles. Então, percebendo que já começa a minha incoerência. Recebeu tanto amor, porém pecavam, males caíam sobre eles. Aí que vem a vigilância. Aí que você tem que conservar o amor recebido.
Você tem que conservar o princípio que norteia a tua vida. Se você recebeu amor, você responde com amor. Se você recebeu atenções, é justo que você retribua de atenções. Caso contrário, o mal vai entrar na sua vida. É exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, agora menciona não somente o deserto, mas também a terra prometida. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasse de seus melhores frutos. Mas, apenas chegados, contaminastes o país e o tornastes abominável, minha herança. Então, entrar na terra prometida era a terra deles. Já contaminaram esta terra com o pecado. Entraram na idolatria. Então, Deus não era mais o principal, mas se tornou um dos tantas divindades que estava no meio daquele tempo ali. Divindade de povos vizinhos. É possível que o povo de Israel faça isso, depois de tantos sinais de amor que o povo de Israel fez, que Deus fez ao povo de Israel? É possível sim. Tanto é verdade que Jeremias relata isso. O sacerdote nem perguntara onde está o Senhor. Olha, a situação começa lá de cima. O sacerdote nem perguntara onde está o Senhor. Estava na terra prometida e nem percebiam que o Senhor estava lá. Os versados da lei, os mestres da lei, não me reconheceram. E o chefe do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizavam em nome de Baal e corriam atrás de coisas que para nada servem. Então, veja bem, não tem nenhuma categoria de pessoas que se conservou fiel. Isso é terrível. Terrível. Porque se você tem pelo menos uma categoria, tivesse pelo menos os profetas falavam em nome de Baal. Tudo errado. Era um sistema errado que o povo de Israel fez quando entrou na terra prometida. Permanece uma pergunta, como é possível isso? Como é possível? Para entender, vamos ver situações semelhantes, não é? Muitas vezes a família, pai e mãe, são gente boa. Dá o melhor para os filhos. Dá um monte de atenções, favorece a vida, procura dar bons conselhos. Aí, de repente, os filhos não acompanham os pais. Fazem outras coisas. Aí os pais redobram de atenções para ver se por acaso entende. Nada feito. Continua, aumenta a dose do amor, dá coisas que por si não seriam necessárias para mostrar que eles, como pais, estão amando o seu filho. Nada feito. Por que acontece isso? Acontece isso porque o diabo, quando trabalha na nossa vida, ele tem também uma porta para entrar. É a porta de não reconhecer o amor que recebo. Eu posso ter 1000 sinais, mas o diabo te pega justamente lá. Porque se você mantém esta porta aberta, você mantém a gratidão, você percebe a atitude dos pais, a atitude das pessoas que estão ao teu redor, as pessoas dos teus benfeitores, e conservando a gratidão, você mantém a fidelidade. Mas o diabo te pega exatamente naquele ponto lá. Ele te faz esquecer que você é amado. Quando você esquece que você é amado, aí você se comporta de maneira totalmente errada, entra um sistema errado, como dizíamos agora. Aí se realiza o que dizia o Evangelho de hoje. Deste modo se cumpre nele a profecia: haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos, fecharam os ouvidos, não compreenderam com o coração. Não compreenderam com o coração. Este é o ponto-chave. Ou nós mantemos o coração aberto para todos os sinais de amor de Deus na nossa vida, mas se começamos a fechar o coração, fechamos os olhos, fechamos os ouvidos, fechamos qualquer situação que está ao nosso redor, e infelizmente, pelo livre-arbítrio, nos perdemos. Aqui uma parêntese para os pais, sobretudo. Muitas vezes os pais se sentem culpados porque os filhos não seguem as orientações que foram dadas.
não seguem o amor que distribuirão com muita abundância aos filhos, não sentem-se culpados. Não sentem-se culpados. O livre-arbítrio depende do filho. O livre-arbítrio depende da pessoa. A pessoa pode ser extremamente amada, mas ela pode fechar o coração. Isso não é culpa dos pais. É culpa do livre-arbítrio da pessoa e o diabo trabalha exatamente nesse ponto. Portanto, qual é a mensagem? Rezar. Rezar, porque somente a graça de Deus pode tocar o coração das pessoas. Rezar. Quem sabe se um dia a graça de Deus toque o nosso coração, que muitas vezes é insensível ao amor de Deus, e toque o coração das pessoas que são muito amadas, mas que infelizmente seguem caminhos errados.